Bom dia a todos, bem-vindo ao Capital Market, o Juros Pós do Mercado de Capitais. Queria agradecer a presença aqui do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e Urbanístico do município do Rio de Janeiro, Chicão Bulhões, que está liderando, juntamente com o prefeito Eduardo Paes, um projeto importantíssimo para o Brasil, que é a criação da nova Bolsa de Valores do Brasil, que será sediada aqui no Rio de Janeiro. Bem-vindo, Chicão. Gostaria de começar perguntando uma pergunta essencial, né? Qual é o aspecto que todos os brasileiros deveriam saber a respeito da criação dessa nova Bolsa do Brasil? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho aí a minha bagagem também no setor jurídico, tendo trabalhado aí com propriedade intelectual, mercado de capitais. E acho que essa bagagem foi importante para que a gente trouxesse uma visão para agregar a essa gestão, esse terceiro mandato do prefeito Eduardo Paes na cidade, com toda a sua experiência também de ter entregado uma Olimpíada desse passado e que trouxe esse desafio em que a gente assume no meio de uma pandemia ainda, né? O governo começa em 2021 ainda com o desafio da pandemia, mas que para além do desafio da pandemia, daquela emergência inicial, a gente tinha esse desafio de reposicionar, recolocar o Rio de Janeiro nos eixos, num trilho de futuro, com uma visão de futuro estruturada. E aí, voltando a um contexto histórico sobre isso, que eu acho que é importante até para as pessoas situarem o porquê que essas coisas acabam acontecendo, né? Vamos lembrar que o Rio foi o berço do mercado de capitais nacional. O Rio foi a capital nacional durante grande parte da história do país, né? E só perdemos isso há pouco tempo, nos anos 60, né? Que se você colocar no contexto histórico é ontem. Quer dizer, nos anos 60 resolvem tirar a capital federal do Rio de Janeiro para levar para Brasília. A nossa sorte é que algumas entidades federais permanecem na cidade do Rio de Janeiro, como a própria CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que permaneceu aqui, o BNDES permaneceu aqui, a Petrobras está aqui, o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, está aqui. Quer dizer, a gente tem órgãos federais importantes presentes ainda na cidade do Rio de Janeiro. E a gente também tem que lembrar que mudaram a capital e o Rio virou um estado, o estado da Guanabara. E só nos anos 70 é que o estado da Guanabara, por uma razão política da ditadura naquele momento, se faz a fusão, a revelia da população, na verdade, inclusive dos políticos da época, locais, se faz essa fusão do estado do Rio de Janeiro no desenho que ele é hoje. Isso traz todo tipo de desafio político, social e de governança que você possa imaginar. Desde Tribunal de Justiça, governança fiscal, como os arranjos políticos, a própria sociedade, essa integração da sociedade com a antiga capital e agora fazendo parte da mesma coisa. Então a gente hoje, no Rio, na nossa opinião, é que a gente tem esse desafio muito grande, que é de consolidar esse movimento que aconteceu só 50 anos atrás. E aí, pegando partes importantes dessa nova estruturação e visão para a cidade e, de certa maneira, obviamente, com uma influência grande do Estado, a gente passa a estruturar essa visão sistêmica de desenvolvimento da cidade. Quer dizer, o que a gente tem ainda hoje no Rio que a gente poderia potencializar e poderia dar realmente um norte de desenvolvimento econômico, dado que o passado é passado. Como é que a gente olha para o futuro e diz, bom, estamos indo naquela direção e aquela direção ali é o que a gente entende que é a correta. E aí, dentro desse eixo, a gente separou 3 vertentes para trabalhar no início dessa gestão, que basicamente incluem educação, infraestrutura / regulação, e aí a gente está colocando regulação junto com infraestrutura. Vou comentar um pouco sobre isso, porque isso é uma visão que eu acho que é importante também para desenvolvimento, e atração de novos negócios. Então, juntando essas 3 vertentes, a nossa grande proposta para o prefeito, que o prefeito adotou como essa linha de desenvolvimento da cidade de longo prazo, é o Rio como capital da inovação e tecnologia da América Latina. Bom, o que isso tem a ver com Bolsa de Valores? É tudo. Bolsa de Valores hoje são praticamente empresas de tecnologia. Não existe mais aquela história de Bolsa de Valores em que as pessoas estão num pregão, no telefone, negociando. Elas são basicamente soluções tecnológicas. As bolsas viraram plataformas de tecnologia, que precisam de infraestrutura para isso. Hardware, estou falando aqui do data center, estou falando aqui de nuvem, estou falando aqui de infraestrutura de computadores, de energia e tal. Ou seja, precisam disso para entregar e também de pessoal, de back-office, tudo relacionado à tecnologia. Programadores, softwares, enfim, pessoas que girem em torno desse assunto para que essas bolsas possam operar como marketplaces, de fato, né? Como marketplaces em que as pessoas têm trocas rápidas, seguras e, de certa maneira, dentro, claro, de um arcabouço regulatório aqui que permita e que isso funcione bem. Então, cara, dentro dessa estrutura, a Bolsa, que é do Brasil, né, nasce um pouco também como essa vertente de recuperação do mercado de capitais, que, aliás, diga-se,
é o quarto maior pagador de INSS da cidade hoje, ainda é o mercado de capitais. A gente tem as grandes gestoras aqui, os family offices ainda estão no Rio de Janeiro. A gente tem essa presença muito grande desse setor ainda na cidade do Rio de Janeiro. A galera que gosta, claro, de ter a vida. O pessoal fala dos Faria Limers, a gente fala dos Faria Lemers. Mas, na verdade, a galera não está no Leme, a galera está no Leblon, né? A maioria está no Leblon, está na Gávea, está ali na Zona Sul do Rio de Janeiro, tendo uma possibilidade de qualidade de vida do que o Rio tem a oferecer. O camarada pode pegar uma bicicleta, subir a vista chinesa, pode dar um mergulho no mar, pode treinar lá para o seu triatlon de manhã na praia de Copacabana, pode velejar de kite lá na Barra nos finais de semana ou no fim de tarde, pode fazer aquilo que o Rio tem a agregar para esse público, com certeza, que pode ter essa qualidade de vida e, ao mesmo tempo, fazer negócios. Então, são vários projetos acontecendo, mas ter essa bolsa aqui, na nossa opinião, é essa âncora para que a gente possa, novamente, ter esse papel nacional importante. Primeiro, de ter concorrência no mercado de capitais nacional, que eu acho que é fundamental. Ter uma bolsa só num país com 200 milhões de pessoas, na nossa opinião, é um equívoco. Eu acho que é importante ter concorrência, acho que é importante não ser um monopólio, acho que é importante até para a lógica de mercado, a lógica de dinâmica de mercado, para que a gente tenha isso. O Brasil, se não for um dos únicos, se não for o único, é um dos únicos a não ter mais de uma bolsa. Esse é um ponto importante. Acho que até o Cláudio, da Bolsa, ele explicou que até a criação de uma nova Bolsa reduz o risco sistêmico, né? Do Brasil. Como é que você enxerga um pouco essa questão? Nenhum monopólio é bom, na nossa opinião. Agora, é natural e esperado que o privado busque monopólio naquilo que faz. O privado quer a maior fatia de mercado possível. O cara abre uma empresa, ele quer pegar a maior fatia de mercado possível porque aquilo representa para ele provavelmente um ganho maior, uma lucratividade maior para a exploração daquele mercado. E o papel do governo nesse aspecto competição, né? É fazer com que o capitalismo seja mais saudável e, claro, que a gente possa usar as palavrinhas livre iniciativa ao pé da letra, em que as pessoas de fato possam concorrer no mercado e para as empresas, para os consumidores, para os investidores, seja uma opção você poder concorrer nesse mercado e usar diferentes bolsas para fazer as negociações dos seus ativos. A gente entende que isso é muito positivo. Até a China comunista tem 4 bolsas. Quer dizer, a gente tem um país de 200 milhões de pessoas com uma bolsa só, com monopólio. Se o cara amanhã resolve fechar, ou se amanhã ele quebra por qualquer razão, apesar de ter os gatilhos aí de proteção, mas vamos supor que qualquer coisa aconteça, dá na telha qualquer coisa lá, o Brasil não vai ter, o Brasil não tem mais bolsa, como é que isso vai acontecer? Então, assim, nesse aspecto a gente entende que, e eu acredito que os órgãos regulatórios hoje, CVM, Banco Central, estão caminhando também com essa visão de que a gente precisa ter, sim, concorrência nesse mercado e que essa concorrência, claro, de uma maneira segura, de uma maneira feita dentro das regras, mas que seja uma concorrência saudável e que ajude, inclusive, o mercado de capitais a chegar a mais brasileiros. Acho que a gente ainda tem uma participação pequena de brasileiros e brasileiras no mercado de capitais. Agora, um ponto que eu queria te perguntar além da questão da competição, que é sempre saudável, pode até reduzir os FIIs que são cobrados quando existe uma competição, o objetivo de criar uma outra bolsa no Brasil, além da B3, não concentrar tudo na B3, tem também o objetivo de criar uma bolsa especializada? Por exemplo, a Nadex negocia derivativos, a bolsa de Minneapolis trada contratos de futuro relacionados a produtos agrícolas. Foi esse o objetivo? Ou foi também estimular a criação de novos mercados, por exemplo, uma bolsa dedicada a negociar crédito de carbono? E, em complemento a essa pergunta, haverá também segmentos específicos mais simplificados para pequenas empresas, médias empresas acessarem a bolsa e conseguirem negociar ações? Como é que está sendo feito essa questão toda? Acho que a gente precisa separar as coisas, né? Primeiro, o que nós fizemos como governo e o que o privado vê como oportunidade. Quem vai delimitar essas oportunidades de mercado, qual o produto a ser explorado e tudo isso é o privado, que está abrindo agora, que está pleiteando esse registro, na verdade, né? Que acho que a ATG, que é a empresa hoje que está fazendo esse pleito junto à CVM e ao Banco Central para ser uma nova bolsa de valores, ela tem esse desenho de modelo de negócio dela, que ela vai concorrer nos mais diversos ativos, inclusive diretamente com a própria bolsa de valores da B3, mas é uma escolha de mercado, é uma escolha dela. O que nós, como governo, fazemos é criar um ambiente de negócios para que o privado, ao tomar essa decisão de empreender, de investir nesse segmento, ele faça estando aqui no Rio de Janeiro. Então, são 2 papéis distintos, né? Não é uma bolsa estatal, né? O Rio de Janeiro, como cidade, não tem uma participação
no modelo de negócio desse privado. A gente não tem nem investimento, nem nenhum tipo de ingerência ou escolha no que será negociado ou qual será o desenho dessa futura bolsa, né? Isso é uma escolha do privado olhando para a oportunidade de mercado, e aí a ATG, que é a empresa hoje que está fazendo isso, que recebeu um aporte grande de um fundo soberano estrangeiro também para poder ter essa força para fazer isso agora no Brasil, é que vai fazer essas escolhas, que vai fazer esse desenho. Então, o que nos cabe como governo, que é o que nós temos feito na cidade, desde o início aqui desse terceiro mandato do prefeito Eduardo Paes, que nós estamos criando esse ambiente de negócios. Da nossa parte, o que a gente quer? Como eu expliquei aqui, são 3 eixos. Quero ter mão de obra qualificada e oportunidade para educação, ou seja, quem está abrindo essa bolsa no Rio agora tem que ter força de trabalho, tem que ter gente boa aqui. E isso o Rio tem muito. O Rio tem excelentes universidades, o Rio forma muita gente boa, o Rio tem oportunidade dessa mão de obra, e o Rio tem uma galera criativa, o Rio tem uma galera inovadora, tanto é que tá cheio de carioquês aí na Faria Lima. Você anda pela Faria Lima e tá a galera falando com sotaque carioca lá e tocando bolsas, tocando fundos, gestoras, corretoras, enfim. Tá cheio de carioca lá. Então a gente quer que essa cariocada toda que queira voltar para casa possa voltar, tenha mercado, e claro, quem está aqui entenda que isso é uma oportunidade. Então isso é uma mão de obra qualificada. Esse é o segundo ponto da regulação. A gente aqui baixou os impostos, baixamos o imposto sobre serviço, mandamos uma lei para a Câmara para que a gente pudesse ficar competitivo em termos de cobrança de impostos para essa nova bolsa. Ou seja, baixamos o ISS aqui na cidade para 2%. É claro que com a reforma tributária nacional, os municípios e os estados perderão, e a gente tem algumas críticas em relação a isso, mas os municípios perderão essa, vai servir para todo mundo pelo menos, mas os municípios perderão essa competência para legislar sobre os seus impostos locais. Mas enfim, até lá baixamos para 2%. E sob o ponto de vista de atração de negócios, nós estamos trazendo, incentivando e inclusive patrocinando diversos eventos, diversas atividades na cidade, inclusive a criação de novos hubs, como Porto Maravilha, por exemplo, para que a gente vá criando esses pontos de encontro e densidade de relacionamento para quem faz negócios e que as pessoas que cheguem aqui entendam que aqui também é um bom lugar para fazer negócios, para além de tomar um chopinho ali enquanto você curte a sua vida. Então, esses 3 eixos acabaram, claro, dando esse ambiente, sentiram esse ambiente, o ATG sentiu esse ambiente, entendeu que aqui seria o lugar adequado para ter essa segunda bolsa do Brasil. Deixa eu explorar um pouco essa questão tributária, né? Eu estou entendendo que tem uma lei que foi aprovada que cria incentivos fiscais para os serviços de bolsa e clearing. E também existe, eu queria que você me explicasse melhor essa questão, também tem o ISS verde. Como é que funciona? São 2 legislações diferentes? Elas tratam do mesmo assunto? Como é que é esse framework legal tributário? Eu primeiro até vou fazer uma provocação aos advogados que nos assistem, porque a gente usa incentivo fiscal. E é uma coisa interessante, porque a gente tem que entender se isso é uma palavra correta. Fica até uma provocação para os nossos estudiosos, para conseguirem separar um pouco as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu estou dizendo que eu estou criando um incentivo fiscal, eu estou comparando com o quê? Porque, no fundo, nós baixamos impostos. Não tem bolsa, não tem outra bolsa no Rio, não tem outra bolsa no Brasil, e a gente tinha uma alíquota prevista de 5%, se existisse. São Paulo, lá atrás, baixou seus impostos para esse tipo de atividade. Se não me engano, eles cobram até um pouquinho mais que a gente, 2,5% ou até 2%. Agora não me vem à cabeça, mas também não importa. Era mais baixo que aqui. E o que a gente fez aqui foi baixar o imposto. Eu tenho aqui 5%, tenho incentivo barra impostos menores para pagar em outro lugar, eu prefiro ir para um lugar onde eu pago menos impostos, né? Que seria naturalmente nesse aspecto, para uma bolsa, para uma nova bolsa, São Paulo. Então, o que a gente fez foi querer ficar competitivo. Se São Paulo cobra menos, o Rio deveria ficar competitivo também. Então, mandamos uma lei para baixar esse imposto e baixamos esse imposto para 2%, o que tornou o Rio competitivo. E eu faço essa provocação do negócio do incentivo, cara, porque é importante a gente também ter essa visão sistêmica, porque a gente está discutindo isso na reforma tributária, por exemplo. Para melhorar a loucura fiscal e tributária que o Brasil vive, nós tiramos dos municípios e dos estados essa capacidade de legislar sobre as suas alíquotas e sobre os seus impostos locais. Não unificamos tudo, né, em 2 grandes impostos. Eu não sei ainda quais são as consequências disso, por exemplo. Por quê? Faço essa reflexão, não é exatamente sobre bolsa, mas é um pouco sobre o que a gente está falando de desenvolvimento nacional e desenvolvimento local. Se o cara já tem infraestrutura montada ao longo do tempo, vamos dar o exemplo de São Paulo.
que fez o seu dever de casa. Mérito, nesse caso, né? Quer dizer, construíram estradas, um interior mais forte, desenvolveram o país, desenvolveram o motorzinho econômico do país hoje. Né? Vamos dizer, 1/4 do PIB nacional está todo concentrado em São Paulo. E os lugares que ao longo do tempo, por razões históricas ou não, ficaram um pouco para trás em termos de infraestrutura. Eu abri minha fala aqui falando sobre o contexto histórico do Rio de Janeiro, por exemplo, que foi esvaziado não por vontade sua, mas por uma vontade política, inclusive do governo nacional, naquele momento, que era uma ditadura. Mas nós pagamos um preço. E se a gente fica sem instrumentos locais para criar um ambiente de competitividade, inclusive tributário, não apenas de infraestrutura, como é que será isso? Como é que será essa visão sistêmica também de desenvolvimento nacional para que a gente possa unificar ou estimular que essas coisas possam acontecer? Porque isso vai ser importante. A gente está olhando a reforma tributária sob um ponto de vista importante, ou seja, o privado tem que ter segurança jurídica e tem que ser mais simples de pagar impostos. Até aí, todos nós estamos super de acordo e achamos que é um bom caminho. Porém, nem tudo são flores e trarão desafios. Como que isso irá acontecer no momento em que isso for regulamentado? Quais serão as consequências para o restante das cidades nacionais e como é que isso vai se desenvolver ao longo do tempo e quais serão os efeitos que isso irá causar, inclusive em algumas questões de competitividade. É porque os municípios e estados usam muito desse instrumento, muitas vezes, para viabilizar. Você tem, às vezes, grandes indústrias escolhendo um lugar, né, e aí não se pode dar um benefício para uma empresa, você tem que dar um benefício para a atividade, isso também é uma coisa importante. Nós aqui, quando aprovamos baixar imposto, a gente não aprovou abaixar imposto para a ATG, não foi isso. Nós abaixamos o imposto para atividade de bolsas de valores. Portanto, qualquer bolsa nova que surja, qualquer plataforma, fará jus a pagar menos impostos disso. Mas eu faço essa provocação, porque é um debate que está acontecendo nesse momento, a reforma já foi aprovada, e agora haverá as regulamentações. Agora, o que irá acontecer? E eu acho que a advocacia tem um papel importante, não só na discussão da aplicação da norma que foi aprovada, mas numa visão sistêmica do que é a justiça. E numa visão sistêmica do desenvolvimento nacional a partir da regulação. Tanto é que no nosso eixo aqui, que eu já expliquei, educação, infraestrutura, regulação e atração de negócios, nós colocamos infraestrutura e regulação no mesmo olhar. Eu estou dizendo que uma estrada esburacada é tão ruim para o desenvolvimento nacional quanto uma lei ruim. Eu estou comparando aqui um lugar sem iluminação, que é uma infraestrutura, a uma norma que traz insegurança jurídica. Porque os efeitos são muito similares. Assim como eu não posso levar um caminhão numa estrada esburacada, e agora a gente até, aqui no Distrito Industrial de Santa Cruz, que a gente tinha, pavimentou, urbanizou tudo, que era uma vergonha aqui na cidade, finalmente isso está resolvido, mas, por exemplo, os caminhões chegavam em Santa Cruz e tombavam. Quer dizer, as próprias empresas dos fretes naquelas indústrias, temos a Casa da Moeda Nacional, no Distrito Industrial de Santa Cruz, por exemplo, o cara não conseguia entrar e sair em dia de chuva, era um absurdo completo, porque é uma estrada ruim, era uma estrada ruim, abandonada, de terra. Agora está urbanizada, está asfaltada, e imediatamente 3 novas indústrias vieram para a cidade do Rio de Janeiro, para o Distrito Industrial. Agora vamos pegar isso e transferir para uma norma ruim, para uma insegurança jurídica causada. É o mesmo efeito. Por que eu vou para lá? Lá a norma é ruim, lá não tem segurança jurídica. A minha infraestrutura, nesse caso regulação, não é amigável ou adequada para que eu desenvolva o meu negócio e no final eu saiba qual o risco que eu vou correr ou no final eu consiga fazer conta. E a gente tem isso no Brasil reiteradamente. A gente tem uma sanha regulatória em diversos setores que cria esse ambiente. E a gente às vezes não percebe porque é silencioso. Uma estrada esburacada você vê. Você critica muito fácil, aquela estrada está esburacada. Uma norma que causa esse tipo de efeito ruim, você não percebe, você não toca. E fica muito mais difícil, inclusive da população reclamar. Porque você precisa de um conhecimento mais amplo e abrangente, que também é uma crítica que eu tenho, e aí como advogado posso fazer sem ofender nenhum advogado, que é esse distanciamento cultural que a advocacia foi criando ao longo do tempo a partir da sua linguagem. A gente usa palavras difíceis. A gente afasta 90% da população brasileira ou mais, que não entende nada do que nós estamos falando. Nada. Porque você acha que você está sendo entendido porque você entende o que você está falando. Mas você está entendendo que o outro entendeu ou não aquilo que é um direito ou não dele, um dever ou não dele. E isso eu aprendi na política, porque eu, como advogado, tive que me reinventar para conseguir falar uma linguagem mais simples. E o quanto que isso afasta as pessoas, o quanto que isso impede que as pessoas participem daquilo que é uma justiça feita para elas. E por conta de linguagem, palavras, em que a pessoa não consegue nem entender o que você está falando. E essa analogia que você fez entre desenvolvimento e segurança jurídica é perfeito, né? Porque tem vários estudos que mostram que países que têm o sistema judiciário que traz segurança jurídica na sua aplicação da lei,
conseguiram prosperar mais do que países que não têm, né? Aí temos algumas comparações entre a Holanda, ali, os Países Baixos, e a Espanha. A Espanha é muito mais desorganizada no momento, né, numa certa fase da história, e os Países Baixos eram muito mais desenvolvidos no sentido de que as decisões eram muito mais previsíveis, tinha muito mais segurança jurídica, e isso foi fundamental para o desenvolvimento econômico desses países. E agora, então, só para fechar esse ponto da tributação, então a tributação que vai ser aplicada sobre a nova Bolsa do Brasil, que vai ser sediada no Rio de Janeiro, vai ser a mesma alíquota das bolsas de outros, de São Paulo, por exemplo, da B3. Vai ser a menor alíquota possível, que é 2%. A menor alíquota. A menor alíquota possível de ISS. Então nem o incentivo, 2%. Na verdade. Assim, tá trabalhando de igual para igual, na verdade. Nós estamos baixando impostos. Assim, é por isso que eu digo que a palavra incentivo, eu muitas vezes tenho uma certa crítica a ela, porque de certa maneira parece que você está dando um benefício. É porque, assim, no final, todo mundo quer pagar menos imposto, quer ficar pagando mais imposto. Tudo bem, você pode até ter essa discussão de não, vamos tributar, vamos sei lá o quê, para desigualdade e tal. Eu acho essa discussão fake, porque, assim, no final, o dinheiro está indo para o caixa do governo. Você não sabe se o dinheiro que você está aumentando tributação está indo para educação, para saúde e tal, ou você está indo para fazer uma obra faraônica que a galera está jogando dinheiro no lixo. Então, assim, essa coisa da discussão da desigualdade, vamos aumentar as tributações porque isso traz maior igualdade, eu sou um crítico frontal desse tipo de argumentação, porque, na minha opinião, não há evidência de que se eu aumentar necessariamente a arrecadação aqui por um lado, eu crio e promovo a maior igualdade social do outro. E aí isso criou ao longo do tempo essas distorções de conversa. Ah, não, porque aqui isso é um incentivo. Cara, não é um incentivo, assim. As pessoas querem pagar o mínimo de imposto possível e ter o maior serviço de qualidade possível que elas queiram ter. Natural de qualquer ser humano. Você quer pagar o mínimo, mas com o máximo de qualidade que você consiga e pode cobrar e deve cobrar, que o governo tem que entregar. Então o que a gente cria é esse ambiente, é isso que a gente quer. A gente quer menor imposto possível dentro de um sistema aqui funcional, que seja competitivo e que crie esse ambiente. E aí o governo também, nosso papel aqui, prefeitura, era de entregar qualidade em serviço público, também em educação, também em atração de negócios, para criar esse ambiente. Perfeito. E assim, eu fiquei pensando também, não existia uma bolsa do Rio de Janeiro, né? Então a gente não tinha como arrecadar recursos tributando um serviço que não existia no Rio. E não nem discussão de renúncia de receita. Não é renúncia, porque não existia tributação. Então, sei lá, mesmo fosse zero, não pode ser zero, vai ser 2, não haveria nem renúncia de receita. Né? Então é só um ganha-ganha, né? Não tem zero, não há nenhuma renúncia de receita aqui, zero. Até porque a atividade não existe na cidade. E, aliás, não existe em outro lugar do Brasil senão São Paulo. Então agora haverá, e aí agora é uma receita nova, na verdade, que vai entrar para o município. Não, perfeito. Queria te perguntar uma outra coisa também. A escolha dessa segunda bolsa operacional brasileira ter sido ser feita no Rio de Janeiro, você já falou um pouco sobre isso, eu queria explorar um pouco mais. Foi o fato da cidade do Rio de Janeiro ter uma visibilidade internacional muito grande, ou foi o fato, por exemplo, do Rio de Janeiro ter o privilégio de ter um número muito grande de universidades de referência, né? Tem a UERJ, tem a UF, tem a UFRJ, faculdades privadas como a PUC, FGV, IBMEC, entre outras, ou foi o fato do Leblon realmente ser um polo de assets ali, né? Então, dando aqui para esse podcast, o Leblon, por exemplo, tem, sob gestão nas assets do Leblon, aproximadamente 1/3 dos valores investidos no Brasil estão no Leblon, né? Então, a escolha do Rio de Janeiro foi baseada nesses fatores todos ou alguma outra razão? Eu acho que vai responder melhor isso para você é o Cláudio, CEO hoje lá da ATG, mas da nossa parte a gente entende que é a soma de todos esses fatores, né? Como eu comentei aqui, nós estamos trabalhando com uma visão planejada hoje, né? O governo Eduardo Paes trabalha com uma visão planejada do Rio se tornar capital da inovação e tecnologia do país e recuperar o seu protagonismo no mercado financeiro nacional. O Rio, claro, ele é um objeto de desejo de estrangeiros, né? O Rio, quando se pensa em Brasil, se pensa no Rio, por uma razão histórica, de construção, né? O Rio sempre foi a capital nacional, depois deixou de ser, mas não perdeu esse soft power, essa força desse apelo. E quando o Rio tem política pública estruturada e tem visão, o Rio voa. E claro, quando o Rio tem governos que o abandonam, o Rio não prospera. Então, quando o privado encontra, no nosso entendimento, esse ambiente de negócios, de novo, que une o melhor da educação com o melhor dessa atratividade de negócios, eventos, estímulo a essa maior densidade de relacionamento para fazer negócios, e
uma infraestrutura e um ambiente regulatório saudáveis e que olha para o empreendedor de uma maneira amigável, a gente desburocratizou muitas coisas. A gente desburocratizou, por exemplo, o licenciamento da cidade. A gente unificou o licenciamento urbanístico com o licenciamento ambiental, uma visão muito diferente do que acontecia na cidade, para estimular a formalidade, estimular o mercado imobiliário do Rio, poder voltar a ficar aquecido, a construir de fato na cidade, e inclusive a gente segurar um pouco essas construções informais da cidade, evitar essas construções informais que avançam rapidamente, muito rapidamente, e que acabam muitas vezes, e no Rio, diria se não todas, são exploradas pelo crime organizado. Então o que a gente quer também é ter aqui um mercado formal, um mercado com investimento, um mercado sério, um mercado que opera dentro das regras, claro, de forma ampla, e para isso ele precisa ter um ambiente de negócios mais favorável, que ele tenha segurança, rapidez e que possa, de fato, encontrar um lugar para fazer negócios. Então você vai somando tudo isso, eu imagino que a empresa entendeu que foi esse ambiente criado aqui, estruturado, e que ela pode desenvolver o seu negócio, que é um negócio como qualquer outro, que é uma bolsa, mas que no fundo é uma plataforma de negociação, uma pessoa entre pessoas, entre empresas de modo geral, mas enfim, são negociações em que a pessoa compra e vende o tempo todo, se relaciona, e desenvolver aqui, ela vai conseguir ter essa competitividade para fazer frente aos seus concorrentes, onde quer que eles estejam. E nós aqui, como cidade, daremos todo o suporte, porque entendemos que isso é muito importante para a cidade, como uma âncora de desenvolvimento, ou seja, como um pilar em que todo o restante acaba girando um pouco no entorno. A gente perdeu muito, né, quando a Bolsa saiu daqui, atrás, nos anos 80. Quando a Bolsa saiu, a gente perdeu. Houve um esvaziamento natural, porque naquele momento os atores do mercado financeiro queriam estar perto da Bolsa, que não estava mais aqui. E muitos acabaram fazendo esse movimento de saída. Ficaram alguns, importantes, permanecem aqui, vários desses. O fato de ter ido para o meio digital contribui muito para isso, porque a pessoa pode estar de qualquer lugar do mundo fazendo suas transações e negociações, então é uma dinâmica muito diferente do que a gente tinha no passado. Mas o fato de ter a sede aqui, de estar aqui fisicamente, faz com que essa empresa nova, essa bolsa, promova eventos, promova encontros, debates, discussões, mesas, que faça todo esse ecossistema girar para que as pessoas possam entender que aqui é um lugar para fazer negócio. A galera ficou com saudade disso na pandemia, né? Todo mundo ficou fazendo negócio pelo Zoom, muito chato. As pessoas querem se ver também, querem olhar no olho, querem apertar a mão, querem entender se podem confiar, querem estar perto, querem estar junto, querem viver também um pouco daquele ambiente. O ser humano busca isso também. Então, o fato disso estar aqui vai nos ajudar muito. Não, maravilha. Chicão, queria te perguntar agora sobre um outro assunto. Você falou um pouco sobre o crédito de carbono e até essa parceria com a Air Carbon Exchange. Como é que vai funcionar? Como é que vocês estão vendo essa perspectiva da Bolsa que será sediada aqui no Rio de Janeiro, negociar esses ativos verdes, o crédito de carbono? Isso tem correlação com o Rio de Janeiro, por exemplo, ter sido a sede da Eco 92, com a declaração do Rio de Janeiro. Como é que vocês veem essa relação da Air Carbon com o crédito de carbono e com a Bolsa do Rio de Janeiro? Dentro desses 3 eixos que a gente vem trabalhando, de talentos também da cidade do Rio, até antes de trabalhar esse tema da Bolsa, que a gente vem trabalhando já há um tempo, da Bolsa de Valores mesmo, a gente trabalhou muito esse tema de uma Bolsa focada em ativos verdes, principalmente. Justamente porque o Rio já tem um histórico imenso nesse assunto, sempre foi o palco dos grandes eventos internacionais sobre isso. O Rio de Janeiro, aliás, tem políticas de reflorestamento imensas, amplas, até para o licenciamento ambiental da cidade, que hoje eu também sou responsável. Para cada árvore que se tira, você tem uma compensação ambiental enorme que você tem que fazer também na cidade. Isso é importante, porque isso faz com que a gente consiga reflorestar grandes áreas da cidade. Você tem uma ideia, a revista Economist, em 2021, na sua Intelligence Unit, lá que é um relatório que eles, enfim, circulam para o mundo inteiro, né? Ou seja, não é uma coisa nossa, é uma coisa dessa revista inglesa, né? Eles colocaram o Rio de Janeiro em o 8º lugar, ou seja, entre as 10 melhores cidades do mundo em assunto de segurança ambiental. Essa é a cidade do Rio de Janeiro. Então, o Rio tem já isso. E o Rio tem essa interação geográfica entre a montanha, o mar e a metrópole. A Floresta da Tijuca é a maior, salvo engano, é a maior floresta urbana do mundo. Né? E é o maior reflorestamento urbano ocorrido. Ainda em 1800, lá no Império, o Dom Pedro reflorestou toda aquela área, recuperou toda aquela região. Então é uma floresta urbana gigantesca que a gente tem no coração da cidade. Então o Rio tem isso, né? O Rio tem isso em sua vida. Isso é um tema importante para o carioca. O carioca vive isso, o carioca busca essa interação também com a natureza. Então tinha muito a ver. E aí quando a gente começou a trabalhar isso, a gente também fez o quê? Baixamos impostos para
certificadoras, auditorias, plataformas que operem no mercado de crédito voluntário. Acho que é importante explicar um pouquinho para quem não conhece muito o que é esse tal de crédito de carbono, até porque não é um crédito, né? Não é exatamente um crédito. No fundo, é uma lógica um pouco diferente. O que eu deixei de emitir como um carbono na atmosfera, ou o que eu consegui capturar mediante alguns requisitos, eu posso vender numa plataforma digital hoje. Eu posso. Eu não sou obrigado no Brasil. Em alguns lugares, em alguns países europeus, ou até a Comunidade Europeia, se não me engano, eles já regulamentaram em que você passa a ser obrigado a comprar esse crédito se você passar de um determinado limite das suas emissões, né, para alguns setores específicos. O Brasil caminha para essa discussão no Congresso Nacional de um mercado regulado, um mercado que estabeleça limites de emissões para setores e que empresas que operem nesses setores, se passarem daquele nível X de emissões, vão ter que comprar de alguém esses chamados créditos de carbono em plataformas que a gente espera, inclusive, que quando aconteçam no Brasil de forma regulada, também ocorram aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, olhando essa tendência, a gente quis estimular um mercado voluntário, que é hoje o que existe no Brasil, em que empresas e pessoas podem voluntariamente acessar essas plataformas e compensar as suas emissões de carbono na atmosfera, comprando daqueles que jogaram esse crédito nessas plataformas. Então, o que a gente queria era, queremos ter esse ecossistema aqui na cidade. A gente quer que essa turma limpa esteja aqui, ou seja, a gente quer de alguma maneira financiar essas atividades que ou estão capturando ou estão deixando de emitir, porque isso ajuda a cidade a alcançar os seus índices, o que a cidade se comprometeu ao longo do tempo, os seus índices de emissão. Então a gente quer que essa turma se desenvolva aqui, a gente quer que esse dinheiro chegue nessas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente quer que esses grandes poluidores aqui, grandes emissores, acessem esse mercado de crédito voluntariamente e tenham um estímulo para, ao acessar esse mercado, obviamente que esse dinheiro aqui que eles compram, esse dinheiro chega para financiar essa turma aqui. Então, além de baixar impostos para ficarmos competitivos, para que esses atores fiquem aqui na cidade do Rio de Janeiro, isso a Air Carbon Exchange escolheu estar aqui também, né? Tomou essa decisão de estar aqui, estão no centro do Rio. Eles acabaram de ser investidos pela B3, pela Bolsa do Brasil, de São Paulo, é a B3 que está funcionando, investiu, se não me engano, 10 milhões de reais para que eles sejam a sua plataforma de negociações de ativos verdes. Então, isso é acho que é um dos resultados desse ambiente que a gente vai criando. Eles são hoje um dos principais atores hoje presentes, possivelmente não os únicos, mas a gente quer que essas empresas estejam aqui, fazendo negócios, se relacionando e criando essa densidade de relacionamento. E a gente também deu um cashback. Basicamente, a gente paga, que é o ISS neutro, é o mesmo programa. Mas se você é uma grande poluidora, emissora, e o seu ISS, vamos dar um exemplo aqui, você paga 5% de ISS, e você quer compensar suas emissões de carbono, todo mundo emite. Não só pessoas físicas como jurídicas, todo mundo emite. Mas se você é um pagador de ISS da cidade, e paga assim, acima de 2%, porque 2% é o limite, né? Então você paga acima de 2%, você pode, ao fazer essas operações certificadas, auditadas e obviamente sem ser greenwashing, né? Ou seja, tem que ser uma coisa séria, você pode participar dos editais da prefeitura, que a gente tem publicado, que é justamente o edital do ISS neutro, em que você vem, demonstra que você fez essa operação com uma empresa, uma atividade limpa, você comprou crédito de carbono de uma atividade que também esteja no Rio de Janeiro, e aí você pode pedir o abatimento do seu ISS junto à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, supondo que você comprou até 3 milhões de reais. Então, supondo que você comprou até 3 milhões de reais de crédito de carbono de uma atividade limpa que está na cidade do Rio de Janeiro nessas plataformas, e de créditos gerados por uma empresa que emitiu crédito de carbono no Rio de Janeiro. Isso. Você compra dela. Você foi uma empresa que fez uma atividade X que gerou crédito de carbono na cidade do Rio de Janeiro. E você vai ao mercado, normalmente eles já chegam juntos, eles acessam esse mercado juntos. E você tem uma empresa de petróleo ou uma outra empresa que emite muito e que quer compensar suas emissões e também está na cidade do Rio de Janeiro. Aí faz o match ali. Eles fazem entre eles. Tá. Você vai às plataformas, apresenta seu certificado, você faz a sua operação, aí você vem à Secretaria de Fazenda da cidade, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também, nos editais publicados, e cadastra essa sua operação lá. E aí você pode abater esse valor do seu ISS.
até 3 milhões de reais por empresa. E a gente separou 60 milhões de reais para isso. Ou seja, a cidade está dividindo a conta para estimular que as empresas acessem esse mercado voluntário, porque a cidade quer financiar essas atividades limpas aqui, quer ajudar esse financiamento, quer estimular que essas empresas acessem o mercado de crédito de carbono para compensarem as suas emissões e, com isso, o dinheiro vai também para financiar essas atividades limpas que a gente quer ver crescer e acontecerem aqui na cidade. Esse tipo de informação é muito importante, né? Para cada vez mais empresas poderem usar esses mecanismos que já estão aí prontos para serem usados e, às vezes, algumas empresas nem sabem, né? Então é importante a gente divulgar esse tipo de coisa. Chicão, queria mudar agora um pouco o tema e perguntar sobre o mercado de trabalho, né? Qual o impacto que você espera que a criação dessa nova bolsa vai ter no mercado de trabalho no Brasil e no Rio de Janeiro, especificamente? Eu acho que é meio natural, né? Acho que com o tempo a gente vai ver isso acontecer. Eu não tenho um número específico para te dar de tantos mil empregos, né? A gente espera que tenha um impacto muito grande. É claro que quando você tem uma bolsa nova que vem concorrer no mercado, é uma possibilidade, inclusive, de uma entrada maior de outras empresas no mercado de capitais, no nosso entendimento, o que significa uma possibilidade maior de empresas conseguindo seus financiamentos, né? Conseguindo capital para girar e gerar emprego. Você precisa acessar esses capitais de investidores, inclusive para você conseguir colocar a sua empresa de pé ou você, de certa maneira, conseguir um novo produto ou um novo investimento. Então, a gente entende que isso pode aumentar o fluxo de dinheiro para o mercado e para as empresas nacionais. Então, isso aí, para nós, acho que é um impacto gigante, né? Não só para a cidade do Rio de Janeiro, mas como para o mercado de capitais nacional. E a gente espera muito poder ver cada vez mais, principalmente empresas médias e menores, podendo acessar o mercado de capitais. A gente acha que isso é importante. E a gente também acha que é importante que a população entenda o que é o mercado de capitais. Eu já falei isso aqui. As pessoas nem sabem o que é isso. Assim, porque quando a gente conhece uma coisa, a gente acha que todo mundo conhece também. Isso não é verdade. Sabe? É muito distante de uma população média. Você vai pegar os Estados Unidos, por exemplo, um país com 300 milhões de pessoas. Você tem quase 200 milhões de pessoas que acessam o mercado de capitais como investidores pequenos, que entendem que aquilo é um investimento de longo prazo para a sua vida, que trabalham aquela sua renda num capital em investimentos em empresas, porque a pessoa acredita naquela empresa, que a pessoa quer colocar o seu dinheiro numa empresa X, porque aposta naquilo ali e que espera no longo prazo aquilo render. Então, isso é importante, mas a população brasileira não tem a menor ideia de como funciona o mercado de capitais, nem a menor ideia, de um modo geral, em como ganhar dinheiro no mercado de capitais. Isso é restrito a um público pequeno. Um público maior do que já foi no passado, com certeza, isso é muito positivo. A internet ajuda muito nisso, leva a informação para cada vez mais pessoas, mas de um modo geral, cara, as pessoas não têm. Tem um cara interessante, o Favelado Investidor. Eu já vi lá ele tem uns perfis das redes sociais, Favelado Investidor. Eu acho maravilhoso. É um garoto das comunidades que entendeu o mercado de capitais e que, inclusive, promove, de certa maneira, esses investimentos a tentar levar para as pessoas da sua comunidade, para as pessoas da sua localização, um pouco do que é isso. Sabe? E a gente precisa aumentar isso muito no Brasil, porque as pessoas não entendem o que é mercado de capitais. Infelizmente, eu não posso investir, porque eu sou pessoa politicamente exposta, e pessoas politicamente expostas, apesar de serem honestas, são tratadas como criminosos porque são politicamente expostas. Isso também é uma crítica que eu tenho, porque você vira político, cara, as portas praticamente se fecham, porque tudo, político é tudo corrupto. Bom, se você partir desse pressuposto, amigo, então nós estamos desgraçados, porque aí você tira as pessoas, porque você afasta os bons, cara. O mal, o corrupto, ele vai nadar de braçada sempre. Agora, você tem que ter um ambiente também que as pessoas boas, bem informadas, ou que queiram participar, ou que saibam participar, tenham um ambiente minimamente receptivo. Mas aí o cara é pessoa politicamente exposta, esquece. Né? O cara é tratado que nem uma persona não grata em qualquer lugar que ele vai. Estou fazendo essa crítica assim, porque a gente, às vezes, com uma boa intenção, a gente cria coisas ruins. Mas eu tinha uma boa intenção. Tudo bem, amigo, você está criando coisas ruins. Não é muito melhor você ter as pessoas dentro do seu mecanismo de controle? Não é muito melhor ter as pessoas dentro do seu radar? Não é muito melhor você saber com transparência como as pessoas estão usando o seu dinheiro? E eu acho que o mercado de capitais permite isso, do que você ficar criando regras que afastam? Não é melhor que as pessoas corram um pouco de risco, mas entendam que estão correndo? O fenômeno do Bitcoin, o faraó de Cabo Frio. Desculpe, de verdade, do fundo do coração. Eu, conversando com um cara lá de Cabo Frio uma vez, uma pessoa simples, humilde, ele virou assim, e obviamente eu virei para ele e falei, cara, isso é uma pirâmide, isso é um esquema de fraude financeira, cara, você vai perder seu dinheiro, você sabia disso? Aí ele falou, cara, pode ser,
mas eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Então, cara, quando eu vou ao banco, só me tiram. Eu sou maltratado, não me sinto acolhido, eu não consigo linha de crédito, eu não consigo botar minha vida para girar. Eu ganho 2 salários mínimos. Porra, como é que eu vou fazer minha vida girar? Eu botei o dinheiro lá com o cara, consegui comprar carro, consegui melhorar minha casa, consegui fazer um negócio. Por mais que seja uma pirâmide, cara, eu tô nem aí. Eu não tô nem aí, cara. Melhorou minha vida, velho. Claro, tem o risco? Tem, mas a minha vida já tá no risco, cara. O que eu tenho a perder? Quando ele falou isso, eu falei, bom, e aí? Quem sou eu pra julgar esse cara? Porque eu não tô na realidade dele. Eu tenho uma outra realidade. E se o cara tá disposto a correr esse risco, mesmo consciente, mesmo sendo alertado, mesmo trazendo isso pra visão, porque ele não se sente acolhido pelas instituições formais, porque ele entende que o mercado não é para ele, porque quando ele chega numa instituição financeira, ele nem consegue, de certa maneira, acessá-la, porque ela, inclusive, de uma certa maneira, o convida a se retirar, porque não é criado para ele. Como é que você vai convencer que esse cara tem que entrar no sistema formal? Cara, e eu falei, cara, quantos milhares e milhões de brasileiros não pensam igual esse cara? E por que a gente não está fazendo essa reflexão mais profunda? Por que a gente não está entrando nesse aspecto de entender a realidade do outro? Não, eu estou fazendo isso aqui tudo para te proteger. Porque as pessoas só fazem para proteger o outro, né? É sempre essa mesma frase. Não, porque eu estou fazendo para te proteger, porque eu estou fazendo para te proteger. Mas quem disse que você está me protegendo? Talvez você não esteja, por mais que a sua intenção seja essa. Mas pode ser que o resultado que você está fazendo me joga na informalidade. Pode ser que, na verdade, você esteja me tirando do sistema. Você está tirando minha possibilidade, você está tirando minha chance. Porque você não está me deixando também correr risco. E se eu quiser correr risco? Porque talvez eu possa, porque talvez eu precise. Olha, de repente eu não ganho 20, 30 mil reais por mês, pô. Eu ganho 1.700, eu ganho 2, eu ganho 2.500, eu sou uma dízima, mas eu quero saber, eu quero fazer meu patrimônio crescer. Como é que eu faço meu patrimônio crescer? Como é que você, ganhando um salário mínimo no Brasil, 2 salários mínimos no Brasil, faz seu patrimônio crescer? Como é que você compra uma casa própria? E a Bolsa pode ser fundamental nesse aspecto. Eu acho que ela é. Ela até no ponto de vista do inconsciente, né? Você traz essa discussão para a mesa, as pessoas começarem a falar de Bolsa, e você tirar uma pessoa que ganha 1, 2 salários mínimos de um investimento como, eventualmente, ele vai conseguir acessar uma poupança, para o investimento de um fundo de investimento, para um FDIC, até para um fundo de títulos públicos, isso pode nem advogado sabe o que é FDIC direito, cara. Estou te falando, fazendo isso, por exemplo. É importante, cara, de novo, as palavras assim, cara, as pessoas... FDIC. Que diabo é FDIC? Mas a pessoa nem sabe, a pessoa fica até com vergonha de dizer que não sabe. Porque a pessoa não conhece, não está no ramo. Então você pega não estou falando aqui, não estou generalizando. Mas a maioria das pessoas, cara, que se elas não são do ramo, se elas não conhecem as palavrinhas, elas não têm a menor ideia. Vou te dizer isso também, experiência pessoal. Eu sou responsável hoje também pelo urbanismo da cidade do Rio de Janeiro. Eu nunca fui urbanista, não sou arquiteto. E cheguei lá e o prefeito falou, Chicão, mas, cara, eu confio em você para tocar isso aqui. Eu falei, bom, mas eu sou advogado. Mas eu entendo de regra, eu entendo de procedimento, eu entendo de lei. Isso eu sei. E, essencialmente, licenciamento são procedimentos, são processos de aplicação legal. Então, a visão sistêmica é, eu consigo desburocratizar isso se eu entender o fluxo de processos. Ótimo, mas eu preciso desmistificar as palavras, morfologias, cálculos. Só que depois que você entende, cara, você entende o óbvio. Passa a ser, de certa maneira, até mais bom senso. Ah, tá, isso aqui é isso. Ah, tá, isso aqui é aquilo. E quando você desmistifica essas palavras, você consegue entender o que são as siglas, ATE. Você fala, ah, tá, isso que você está querendo dizer? Você está querendo dizer o quanto que eu posso construir? Você está querendo dizer como é que posso construir? Você está querendo dizer quais são os afastamentos aqui desse negócio? Quanto é que pode ter? Como é que eu desenho? Ah, tá. Aí você começa a desmistificar, você começa a entender, você começa a poder opinar. Mesmo você não sendo um especialista, mas é uma palavra que a pessoa não tem a menor ideia do que significa. E eu acho que no mercado de capitais isso é muito comum. Muito, 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 muito comum. Isso, apesar de nos fazer sentir especial, né, naquele ramo, porque eu detenho o conhecimento a partir das palavras. Cara, você afasta tanta gente, e aí, quando você faz isso, às vezes as pessoas não percebem, mas elas acabam prejudicando elas mesmas naquele mercado. Porque você mantém seu mercado pequenininho desse tamanho aqui, porque ninguém nem entende o que é isso. Você não entende nem o que é você. Então, assim, ter mais bolsas, que é uma das coisas interessantes. Quando surge esse assunto da bolsa, surge o assunto mercado. Aí a pessoa fala, mas o que é isso aí? Eu preciso explicar. Como político, você precisa explicar até, porque a pessoa quer...
O que vocês estão fazendo? Não entendendo nada. Isso é pra quê? Não, cara, uma bolsa nada mais é um lugar que você pode fazer negócio, cara. Você pode comprar e vender a feirão. A feirão de quê? Pô, a feirão de uma fatia aqui de uma empresa tal, que você pode até comprar e vender empresa. Pô, pode comprar e vender empresa? Como é que esse negócio aí, velho? Entendeu, cara? Assim, eu acho, e eu faço provocação para a advocacia, como advogado. Eu acho que a advocacia é o grande lugar em que essa transformação pode ocorrer. Mas eu também acho que a advocacia é a grande responsável por manter esse lugar. Porque o advogado é a pessoa que está, cara, conversando diretamente com o cliente sempre. Ele tem a obrigação de explicar ao cliente os direitos e deveres dele em determinada circunstância. A obrigação do advogado. Como é que o cliente vai tomar uma decisão que é dele, não é do advogado, se ele não compreende aquela situação? Então, a gente devia fazer um esforço muito maior na justiça brasileira para que as pessoas entendam o que são as palavras prescrição, decadência. Cara, beleza, amigo. Tá bonito aí para você falar. Mas explica para a pessoa o que é. A pessoa não tem a menor ideia do que você está falando. Só que a pessoa tem constrangimento de te falar. Porque a pessoa não quer se sentir burra. Ela não quer se sentir menor. Ela não quer se sentir menos por causa disso. E as pessoas ficam, claro, pô, doutor, isso aí, pô, legal. Aí você pergunta o que você falou, a pessoa não entende nada, mas você parece que você parece muito inteligente, muito obrigado. Linhas de crédito. A pessoa não entende. A pessoa pega aquele carnê, a gente vive no país, um dos países mais endividados. Temos aqui 80% dos brasileiros têm algum tipo de dívida. Aí as pessoas não entendem porque as pessoas têm raiva do sistema. Você está sempre endividado, mas a pessoa nem entende como ela contraiu o direito àquela dívida. Ela não tem essa compreensão. Aí a gente tem uma economia toda focada no consumo, ok, de certa maneira, mas que não poupa. As pessoas não são estimuladas a poupar nada. E aí, no contexto de mercado de capitais muitas vezes são investimentos de longo prazo. Ou seja, como é que a gente explica? Poupança, né? Que é tão importante. Mas não é nem só poupança, né? Para poupança, a pessoa entende que ela vai botar um dinheirinho no banco e vai deixar poupando só ali. Mas não estou falando disso, estou falando de investimento de longo prazo, por exemplo. Você pode comprar hoje uma ação de uma empresa que você acredita ao longo do tempo e aquilo ali vai compor o seu patrimônio lá na frente. Mas as pessoas não têm nem essa noção que elas eventualmente podem fazer isso. Pô, quer dizer que eu posso comprar uma parte dessa empresa aqui, cara? Pô, adoro essa empresa. Eu acredito que ela vai crescer, pô, acredito que ela vai bombar. Eu posso? Mas a pessoa nem sabe. E no fundo ela pode. Só que não chega nas pessoas, entendeu, cara? No Brasil tem lá 5 milhões de pessoas só que acessam o mercado de capitais, no universo de 200 milhões. É muito pouco. Assim, eu de novo volto para a questão de cultura. Simplificar a linguagem, entender as coisas, explicar para as pessoas, e eu aproveito aqui e provoco a advocacia a falar simples e a levar esse conhecimento para mais pessoas. Para dar certo ter 2 bolsas no Brasil, 3 bolsas, 4 bolsas, 10 bolsas, não interessa. Para aumentar o bolo do mercado de capitais brasileiro, tem que chegar no brasileiro e na brasileira que não estão entendendo nada do que você está falando e que tem alguém dizendo que fulano é mau, ciclano é vilão, cara, quando no fundo eles poderiam fazer parte dessa divisão de riqueza, quando eles poderiam fazer parte desse ecossistema. Tem uma regulamentação adequada, muitas vezes para, de fato, ser no formal, e a gente parar de deixar essas pessoas irem parar na mão do faraó, na mão do Bitcoin, na mão do agiota, na mão daquele criminoso que está ali na ponta, que na verdade está fazendo um papel onde há demanda e que a oferta é dada por um sistema criminoso, ao invés dessa oferta poder ser dada, conferida e explorada por um sistema formalizado, fiscalizado e transparente, que é o que no fundo a gente quer. Então a gente vê aqui o impacto que a criação de uma bolsa tem em diversos setores, né? E como isso a gente espera que possa ajudar aí o Rio de Janeiro. Chicão, foi um prazer estar com você. Prazer. Foi muito bom aqui, foi muito esclarecedor para todos nós aqui e esperamos contar com você em outras oportunidades também. Obrigado. Prazer foi meu. Contem comigo. Valeu. Tchau.